Vamos lá, nossa aula 3 de hoje é sobre sociointeracionismo. Vamos lá, o que é sociointeracionismo? Foi proposto por Levi Vygotsky. Entende, gente, que a aprendizagem é primeiro social, depois no individual. Então, primeiro ela acontece no social, com os pares, e depois de forma individual. Ou seja, nós aprendemos por meio das interações, da linguagem e da cultura. Qual que é a ideia central? Lembrando que tudo aqui tem a ver com Vygotsky, tá? O desenvolvimento acontece através da relação do sujeito com o outro. Então, aprender é um processo social antes de ser individual. Lembra disso. Aprender é processo social antes de ser individual. Quais são os pilares, palavras-chave, o que gira em torno do sociointeracionismo? Primeiro, interação social. Então, a aprendizagem acontece em contato com outras pessoas. Elas podem ser professores, podem ser colegas, podem ser os adultos, que são os pais, podem ser cultura, pode ser na sociedade, participando, por exemplo, da igreja, de um grupo social, né? E acontece também uma palavra que se chama mediação, que é onde os professores, os colegas ou esses adultos e os instrumentos culturais. Quais são os instrumentos culturais? Linguagem, escrita, objeto, signos, mediam a aprendizagem. Então, eles ajudam o estudante ou a criança a compreender e a realizar aquilo que ainda não consegue fazer sozinho, tá? A linguagem é o principal mediador dentre esses instrumentos que eu acabei de citar. Então, é através da fala, da troca, do diálogo que o aluno organiza e transforma os seus pensamentos. E a cultura, como acontece? Cada pessoa aprende dentro do seu contexto cultural e é influenciável por esse contexto. O conhecimento nunca vai ser neutro, tá? Ele é moldado pela sociedade, pelas práticas e pelos valores que nós vivemos. Inclusive, a própria BNCC fala também sobre esses valores. Tá, e uma coisa muito famosa que a gente chama a sigla ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. É um dos conceitos mais importantes, porque é a distância entre o que o aluno já consegue fazer sozinho e o que o aluno consegue fazer com uma ajuda. Como é que é essa ajuda? Uma orientação, pistas, apoio. Brunner também falava sobre isso. Ausubel também fala sobre isso, porque todos eles são sociointeracionistas, tá? Qual é o papel do professor nessa base? De mediar, ajudar o aluno a avançar naquilo que ele não consegue fazer sozinho, dialogar, orientar, questionar e provocar reflexões. Criar também no ambiente de sala situações de interação entre os alunos. Então é uma aprendizagem colaborativa, todas as intervenções do professor têm uma intencionalidade. O uso da linguagem é a principal ferramenta nessa construção desse pensamento. O professor valoriza todas as trocas, todos os diálogos, né? E um resumo para você entender. A aprendizagem acontece na relação com o outro, tá? Sociointeracionismo se resume: a aprendizagem acontece na relação com o outro. Então, vamos resolver as questões. Vamos lá, questão 30, tema funções psicológicas superiores, tá? As funções psicológicas superiores, A, surgem primeiro no plano social para depois se interiorizarem. B, são biológicas inatas e fixas. C, não dependem de mediação. D, não envolvem linguagem em sua formação. Gente, acabamos de falar muito sobre isso. Então, qual que contempla? A, surgem primeiro no plano social para depois interiorizarem. Vygotsky fala, né, que primeiro a criança se aprende para depois ela se desenvolver. E como que ela aprende? Através das funções psicológicas superiores, como o quê? Quais são essas funções? Memória voluntária, atenção dirigida, quando ele desenvolve ali seu pensamento lógico, quando ele planeja, quando ele tem autocontrole. Então, isso não nasce pronto, tá? Então, ele desenvolve, ele aprende tudo isso. Então, como isso acontece? Primeiro, no plano social, tudo isso. Então, a criança primeiro, ela aprende com um adulto, seja seu professor, seja seus pais, seja familiares. Então, primeiro ela vai aprender através da linguagem, de orientações e dessas interações. Depois, ela vai para o plano individual, que é dentro, né? O plano social é inter e o plano individual é intra, dentro. Então, aquilo que é externo
tá externo do meu meio social, a criança internaliza e ela passa a usar aquilo, a ter uma função própria para aquilo. Isso tudo, gente, tá no coração de Vygotsky. Então, o que é que Vygotsky usa muito? Tudo que é função mental superior aparece duas vezes. Mental superior aparece duas vezes. Primeiro, entre as pessoas, tá? Do convívio. Depois, dentro da pessoa, tá bom? Então, não é biológica, não é inata e também não é fixa. E isso é, inclusive, a principal diferença entre Piaget e Vygotsky. Agora que você já sabe o que é sócio-interacionismo, vamos resolver uma questão do seu material, questão 22, tema mediação de Vygotsky, tá? A mediação, na perspectiva sócio-interacionista, refere-se ao uso de A, conteúdos descontextualizados, B, punições explicativas, C, estímulos neutros e sucessivos, ou D, instrumentos e signos culturais. Letra D, instrumentos e signos culturais. Por quê? Na perspectiva, na visão de Vygotsky, a aprendizagem acontece por meio da mediação, já está como tema lá do seu conteúdo. E através dos seus instrumentos. Quais são esses instrumentos? Objetos, ferramentas. E o que seria os signos culturais? Signos culturais são a linguagem, a escrita e os símbolos. E é por meio dessa mediação que acontece que o indivíduo internaliza e desenvolve funções mentais superiores. Então, quais são os instrumentos, gente? Pode ser objetos do mundo físico, lápis, caderno, computador, jogo pedagógico. E o que é signo cultural que eu tanto escuto e não sei? Signo cultural são elementos simbólicos da cultura. Como o quê? A linguagem, que é um fator determinante para o sócio-interacionismo, principalmente para Vygotsky, a linguagem é a principal ferramenta, os números, as escritas, os símbolos, as regras sociais, então tudo através dos signos, né, que o aluno, a criança, internaliza seus conhecimentos, organiza e desenvolve as funções superiores, tá bom?